todos aqueles que presenciam e nos honram com essa presença. Esta nossa série de atividades acadêmicas, registros sobre registros, patrocinada pela Uniregistral, a cujo reitor, meu querido amigo desembargador Zé Renato Nalini, agradeço mais uma vez, e a alegria de sua presença também entre nós. E também sobre a promoção da Arispe, a cujo presidente, Dr. Francisco Raimundo, igualmente apresento as minhas saudações. Cumprimento aqueles que tão esforçadamente conseguiram estar aqui, lamentando a ausência da doutora Laura Porto, que fez um esforço denodado para conseguir o combustível necessário à sua vinda aqui, mas não virá. Não consegui. Doutor Valdecir também, agradeço, doutor Nelson Carrali e outros que se empenharam e não conseguiram. Muito obrigado. Peço licença para saudar também, ao lado da saudação que apresento a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica, a presença do doutor Ricardo Felício Scaff, juiz-diretor do Fórum Estadual de Guarulhos e da primeira vara civil da comarca. Como de hábito, faremos ao final da nossa exposição o sorteio de alguns livros. 2 exemplares deste Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, escrito pelos doutores Vicente Abreu Madei, Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, magistrados no Estado de São Paulo, o primeiro desembargador da Seção de Direito Público aqui da nossa Corte Estadual. E esta preciosidade histórica, um livro de fotos, Tribunal de Alçada Criminal, a Justiça em Dia com o Futuro. Esse tribunal era uma das 3 cortes de alçada de São Paulo até dezembro de 2004. Esse livro foi promovido por seu então presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, o desembargador José Renato Nalini. Esses 3 exemplares serão sorteados para aqueles que se encontram inscritos na base da educação à distância da Uniregistral, uma inscrição gratuita. E vamos também sortear ao final da nossa exposição, para aqueles que compartilharem a aula publicamente na página do Facebook, 3 livros. O Vademecum, Cartório 2018, que foi organizado pela doutora Laura Porto, doutor Pedro Bragato e doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, os 2 últimos aqui presentes, agradeço esta presença. O primeiro tomo da série Registro sobre Registro, da editora Primos, e o segundo tomo, também desta mesma série. Livros todos que se encontram à venda pelo site da editora Primos, www.iusnaturale.com.br. Acabo de receber aqui das mãos da doutora Amanda Gil, o livro Prudência Notarial. A bem verdade não é mais Prudência Notarial, quer dizer Prudência Notarial, porque é a tradução, a versão espanhola, competentemente elaborada na sua tradução pela doutora Rosa Helena Noguet, mulher do Carlos Noguet, de o meu trabalho também já publicado anteriormente aqui em São Paulo. Foi editado lá em Madrid, eu fico muito satisfeito com a publicação deste estudo. Bom, vamos... que se compra pelo site da Dixon. Tá bem. Pelo site da Dixon, para quem queira ter a versão espanhola, www.dickinson.es ou também .com, ou .es ou .com, são 2 domínios. Bom, na aula de hoje, que é das aulas mais, digamos, incomodantes, por assim dizer, uma certa dificuldade da matéria, um pouco amassada, enfim, tratar desse assunto. Eu faço por dever de Estado. Não tem que seguir a matéria, vamos tratar, mas não é uma aula propriamente que me
de que eu goste muito. Vamos continuar no tema do princípio da legitimação registral, na sua quarta parte, e eu torcendo para que cheguem logo as aulas relativas à prenotação, porque eu acho que o tema aí adquire uma vida importante. Mas, enfim, noblesse oblige, temos que tratar até o fim desta questão da legitimação registral. Dois aspectos, de maneira capital, parecem chamar a atenção no que se refere à eficácia defensiva da legitimação registral. Nós havíamos tratado na exposição anterior da eficácia ofensiva. Agora vamos tratar da eficácia defensiva, como meio de defesa. Primeiro aspecto, o da exclusão de terceiro. E o segundo, o da harmonização da via judicial com a via registrária. São os dois aspectos que temos que considerar aqui. Quanto à exclusão de terceiro, os espanhóis têm uma expressão muito interessante, falam em terceria registrada. Expressão que nós não temos em português, embora eu, até mesmo em votos aqui do Tribunal de Justiça, de vez em quando use a expressão terceria processual. Mas ela é uma forma de trazer para a língua portuguesa algo que realmente nos falta. Nós não temos uma palavra que signifique muito rapidamente, ou seja, muito concisamente, essa ideia do terceiro no processo. Então eu uso terceria processual, já não estou citando nem mesmo entre aspas nem nada, seja um neologismo que me parece justificável. Eu sou um pouco reticente quanto à criação de neologismos. Acho que elas só se justificam quando não haja uma palavra na língua que possa substituir adequadamente a expressão nova. Este é um caso que, a meu ver, pelo menos, parece justificar a criação desta palavra em português, ou seja, o empréstimo da palavra espanhola para o português e assim vamos vernaculizando essa expressão estrangeira. Mas, enfim, a exclusão de terceiro, ou a terceria registral da doutrina espanhola, diz respeito à posição do titular no registro, que prova por status, o seu status por meio de certidão, ou seja, extrai certidão do registro. Aliás, eu queria aqui fazer um parênteses para dizer o seguinte. Na década de 80, ainda quando o doutor Renato Nalini pontificava aqui na nossa vara de registros públicos, na primeira de São Paulo, havia uma discussão, e ele se há de lembrar disso, sobre o que devia constar de uma certidão de matrícula. Sobretudo os organismos bancários, entidades bancárias, queriam que se certificasse, junto à matrícula, a ausência de ônus, ou seja, uma certidão adicional. Eu me lembro que houve uma grande discussão e no fim de contas, se chegou a uma posição, concedeu-se apenas num ponto, que eu já vou referir, mas isso só se concedeu, na verdade, em meados da década de 90, de que a certidão de matrícula teria que dela constar apenas algo em acréscimo, ou seja, a referência eventual a um título no livro de protocolo, que poderia interferir com a matrícula. Fora isso, não cabia nenhuma certidão. Os bancos reclamaram, a matéria foi para a Corregedoria Geral e assim se decidiu. Aí eu ontem soube que em um dos nossos estados da federação consta expressamente de uma dessas extensas normas de serviço a necessidade de que da matrícula conste a inexistência de ônus, como se houvesse livros dispersos, quando não é necessário. Ou seja, livro de matrícula, a certidão da matrícula, a certidão do inteiro teor da matrícula, resolve. Até porque, e aí se justifica a menção do livro 1, toda vez que houver alguma alteração, consta das normas gerais da Lei de Registros Públicos, essa alteração é que deve ser certificada. Agora, certificar que não há nada a mais, uma certidão negativa, é inteiramente despiciento. Mas, enfim, está ainda em vigor. Em todo caso, vamos avançar. Pela só posição do titular no registro, que prova essa posição de titularidade por meio de uma certidão, beneficia-se o legitimado em reputar-se por terciário ou terceiro em todos os atos judiciais de moléstia possessória. Suposto se trata de demanda de que não seja parte, evidente. Ele só pode ser terceiro se ele não for parte, né? Quem é parte não pode ser terceiro no processo. Então, pelo só fato de ele exibir uma certidão, você é o conde,
apresenta uma certidão dizendo que ele é o proprietário do registro e não é parte do processo, ele se beneficia da posição de terceiro em relação ao processo. Essa é a eficácia defensiva que se extrai da própria certidão do registro. Equivale a dizer que, confirmando-se por certificado registral a legitimação tabular de terceiro no processo judicial, esse terceiro pode, ou mediante simples petição exortativa da observância da legalidade, porque é uma exortação só. Qual é o fundamento? A garantia judicial, que deve ser feita propter officium, do interesse de terceiros ou de terciários. Ou seja, o juiz deve zelar para que um terceiro não seja afligido, molestado em uma ação entre pessoas diversas desse terceiro, por óbvio. Então, nesse caso, o que acontece? Se eu tiver um bem meu, na condição de terceiro, sendo molestado por uma atuação judicial, autor e réu, eu posso ingressar com um mero pedido de exortação. E essa expressão vem, entre outros autores, de Oskar von Bülow, no seu livro sobre direito processual, em que ele diz que isso é matéria de objeção. O que é a objeção? O juiz deve atuar de ofício. E quando alguém pede que o juiz atue uma objeção, na verdade, ele exorta o juiz a cumprir o seu dever. Ele não pede. Seu juiz, cumpra o seu dever. O senhor tem que ver isso de ofício e não viu. Por isso eu estou chamando a sua atenção para que cumpra esse dever. Por isso é uma petição exortativa da observância da legalidade. Ou, quando for o caso, por meio de embargos, de maneira que ele também pode utilizar-se dos embargos, já por meio depois de uma ação, perseguindo que seus bens se excluam da Constituição Judiciária. Então, ele tem duas vias. Ele pode, sendo terceiro, ele pode, pura e simplesmente, ingressar com uma petição exortando ao juiz para que exclua isto da Constituição. Em outros casos, pode justificar-se, pois que não queira fazer por esse meio, ou que julgue conveniente outro meio, valer-se dos embargos de terceiro. Que aí, depois, é uma demanda e não uma mera petição exortativa. Tal se vê, pois a legitimação registral faz presumir iuris tantum, não só o chamado ius possidendi fundorum, ou seja, o direito à posse dos imóveis. Qual a distinção que vamos fazer aqui? Bom, o ius possidendi significa que eu tenho direito à posse de um imóvel, seja que eu esteja no fato desta posse, seja que eu tenha a pretensão de obtê-la. Por exemplo, o Dr. Mauro loca um de seus imóveis ao Dr. Ricardo Scaff. Então, o Dr. Ricardo Scaff, então, tem um ius possidendi de ingressar na posse do imóvel. E ele, na condição de locatário, desde que cumpra os seus deveres, tem também o direito de manter-se nisso. Isso é o ius possidendi. Da mesma forma como o Dr. Mauro, se não houver, supondo, não o Dr. Ricardo, outro inquilino, que não cumpre seus deveres, tem o seu direito à possessão, à reinvestidura possessória, na posse direta do imóvel. Isso é o ius possidendi. Embora de maneira distinguida, também é possível reconhecer aí o ius possessionis, ou seja, o direito ou potesta sobre os prédios. É exatamente a situação em que há um fato possessório e quem está no fato possessório, em princípio, à margem da discussão inicial sobre o direito, tem esse fato protegido pelos interditos. Isso propicia os meios de defesa correspondentes, volto a dizer, em particular o meio dos usos ou dos remédios interditais de defesa da posse. No direito brasileiro, a regra do artigo 792 do Código de Processo Civil 2015 prevê, entre algumas outras hipóteses, que a alienação ou a oneração de bem seja considerada fraudatória de execução quando pendendo sobre esse bem, abro aspas, ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, ou seja, de ir atrás da coisa, de perseguir a coisa, execução, hipoteca judiciária ou outro ato de condição judicial, penhora, arresto, sequestro, etc. A existência do processo, da garantia ou de outros atos constitutivos tenha sido averbada no registro público. É o artigo 828 do mesmo Código. Esta é esta nova tendência que, aliás, recupera conceitos antigos. Sempre se pensou que o registro de imóveis fosse a fonte atrativa, efetivamente, de todos os atos que juridicamente interessem a um prédio. Mas agora resolveram designar essa força atrativa de princípio da concentração.
como se princípio fosse uma coisa facilmente criável. Mas, em todo caso, passe embora o nome, aí está uma das linhas relativas à força do registro de imóveis e que, portanto, tem também reflexo em relação a terceiros. Pois o terceiro que tem adquirido, esse é o ponto, um imóvel em tempo posterior a essa averbação das demandas, da hipoteca judicial ou outras medidas de constrangimento do imóvel, é terceiro ainda, figura que corresponde ao chamado terceiro possuidor ou terceiro possuidor do direito espanhol. Mas terá de enfrentar uma outra presunção, a presunção de fraude. Presume-se em fraude, execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Pois ele continua como terceiro, mas é um terceiro adquirente. E, portanto, agora ele vai enfrentar, uma vez que tenha sido feito o averbamento, ele enfrenta essa presunção. É uma presunção iuris tantum. A aquisição em fraude de via executória não é inválida, notem bem, hein? Mas ela é ineficaz em relação às partes que litigam no processo, bem como a seus sucessores. Portanto, ela é ineficaz e essa ineficácia pode ser, a seu tempo, resolvida. O ato não é inválido. Ainda que não seja tema imune de controvérsia, parece que, intervindo no processo esse terceiro possuidor, assim dispõem os parágrafos 1º e 2º do artigo 109 do Código de Processo Civil 2015, poderá esse terceiro, a despeito da caracterização desta fraude à execução, remir o imóvel constrito. Essa é uma discussão interessante. Eu remeto aqui ao parágrafo 3º do mesmo artigo 109 e ao artigo 826 do Código de Processo Civil de 2015. Menciono aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça, do nosso Superior Tribunal de Justiça, prolatado ainda ao tempo do Código de Processo Civil anterior, de 1973, o Código Buzaide, que admitiu a remissão do bem a despeito da fraude à via executiva, porque, como se adiantou nesse julgado, essa fraude não torna inválida a alienação, que é apenas ineficaz perante o credor. E credor, qual é o escopo, a finalidade do credor? É simplesmente de receber o valor do crédito. De maneira que, com a remissão, seria possível que o terceiro obtivesse êxito aquisitivo, ou seja, desaparece a ineficácia, porque o credor não tem diretamente o interesse em reapropriar o bem constrangido, mas sim em receber o crédito. Se fosse inválida, a coisa seria diferente, mas apenas aqui é um caso de ineficácia. O segundo aspecto a considerar no campo da eficácia passiva da legitimação registral é o da harmonia das vias judicial e registrária. O que importa o mais possível, como está dito aqui, em manter a boa ordem jurídica, a boa ordenação do direito, que deve exigir uma coerência. Não é possível que algo conste do registro e outra posição completamente oposta derive da via judicial. Nós precisamos harmonizar esses dois sistemas. Coerência, pois, entre, de um lado, a situação publicada no sistema formal do registro público e, de outro lado, a decisão judicial. Nós temos muitos casos de incoerências, vamos ver adiante um pouquinho mais, de incoerências pelo menos transitórias. Um dos exemplos mais flagrantes é o de uma decisão, suponhamos até mesmo que provenha da Suprema Corte Nacional, Suprema Corte Federal, que decida que um determinado título aquisitivo é nulo. Enquanto esse ato não ingressa no registro de imóveis, o registro de imóveis continua produzindo seus efeitos, apesar da nulidade decretada, porque a res judicata, ou seja, a coisa judicial, tem efeito apenas inter partes. E há uma regra específica na Lei de Registro Público do Brasil de que isso não vai impedir o vigor do que esteja inscrito, até que seja cancelado. O artigo 252 da Lei número 6.015. Mas, apesar disso, há uma incoerência. Há uma decisão judicial num sentido e uma vigência tabular no outro sentido. Na Espanha, a lei hipotecária preceitua a propósito deste assunto. Eu vou tentar aqui fazer a tradução, porque o texto é muito longo em espanhol e melhor é que se tente. Para todos os efeitos legais,
presumir-se-á que os direitos reais inscritos no registro, lá o sistema espanhol é declaratório na maior parte das vezes, existem e pertencem a seu titular na forma determinada pelo assento correspondente. De igual modo, presumir-se-á que quem tem inscrito o domínio dos imóveis ou direitos reais tem a posse deles. Isso é uma presunção possessória que na verdade é ofensiva, não é? E principalmente ofensiva, eficácia ofensiva. Em consequência do disposto anteriormente, não poderá exercitar-se nenhuma ação contraditória do domínio de imóveis ou direitos reais, inscritos em nome de pessoa ou entidade determinada, sem que previamente ou simultaneamente se ajuize uma demanda de nulidade ou cancelamento da inscrição correspondente. A demanda de nulidade terá de fundar-se nas causas que taxativamente exprime esta lei, quando possa prejudicar terceiro. Muito bem. O trecho, o excerto dessa longa norma, que mais de perto aqui nos interessa, é o que assenta não poder exercitar-se nenhuma ação que contradite o domínio ou outros direitos reais inscritos, sem que se demande, prévia ou simultaneamente, a retificação negativa do registro correspondente. Ou seja, na Espanha é necessário isso. Eu não posso entrar com uma ação que vai negar o direito de propriedade, ou um direito de hipoteca, ou direito de usufruto, etc., sem, ao mesmo tempo, pedir que se retifique o registro. Há necessidade sempre de que haja essa pretensão mista. Essa exigência foi abrandada, entretanto, atenção para isso, pela jurisprudência local. O senhor se lembra que uma vez eu contei aqui, mas felizmente não foi no ar, e eu não teria imprudência de contá-lo, não fosse que o dia de hoje sugira comportamento diverso. Sabem que o Tornalini, que é um especialista também nesse assunto, saberá de lembrar-se que Moisés era tartamudo, não é? E foi fazer lá a leitura das duas tábuas da lei para o povo hebreu, e quando chegou no sexto mandamento, com a ordem de guardar a castidade, ao ler, foi gaguejando, né? E o povo começou a reclamar. E aí ele teria dito, esta é a lei, mas já vem a jurisprudência. Aqui foi o caso exato. A exigência legal constante do direito normativo na Espanha, que inicialmente foi observada com muito rigor, com o tempo se atenuou. A jurisprudência pretoriana foi mitigando e abrindo hipóteses de excepcionar essa norma, passando a admitir fosse a providência de retificação do registro solicitada durante a tramitação da actio iudicatio, ou seja, na fase de execução de sentença. De maneira que, então, eu contestava um domínio sem pedir a retificação e, no momento de executar a sentença que me houvesse dado ganho de causa, contestação dominial ou de outro direito real, eu pedia, na execução de sentença, que se retificasse o registro. Foi uma forma de abrandar, de entender que a simultaneidade também podia abranger a fase, não apenas a fase cognitiva, mas já a fase executória. No Brasil, entretanto, não há, em situação similar, preceituação do cúmulo de pretensões. Mas a prática pretoriana tem albergado no plexo da actio iudicatio, exatamente da execução de sentença, a expedição do mandado de retificação do registro. Eu já vi até mesmo implicitamente isto. Ou seja, dentro de considerado um pedido genérico, alguém que contesta numa determinada ação o domínio ou outro direito real, ao executar a sentença, pedir que se tomem todas as providências necessárias ao cumprimento do julgado. E o juiz entender, nesse plexo genérico, a indicação da retificação do registro. Se está bem ou mal, não vem aqui ao caso dizer, interesse das partes em rebater. Parece-me que o ideal seria que se especificasse o pleito. Mas, enfim, já vi isso até mesmo, como disse, de maneira implicitada. Tomando-se, pois, essa retificação, a medida de retificação, como um consequente imediatamente inferido das demandas que molestam, contestam o domínio ou de outros direitos reais inscritos. Ou seja, eu digo que essa hipoteca está perempta, ou que ela não deve existir, ou que por algum outro motivo ela está extinta, não peço a retificação do registro, mas o juiz entende que, como consequente imediato do julgado, está também essa indicação. E aí se expede
o mandado retificatório. Significa dizer que a execução do título judicial, ou seja, actio iudicati, neste capítulo prescinde da correspondente explicitação do pedido inaugural. Assim se tem entendido, mal ou bem. Bem, uma questão bastante conflituosa no capítulo da legitimação registral é de sua extensão. Em suma, a pergunta é esta. A legitimação registral abrange a presunção relativa, ainda que seja a presunção relativa, iuris tantum, de todos os elementos textualizados na inscrição? Ou só os indicativos jurídicos e não os de fato? Todo o escrito ou apenas parte dele? Compreende a pergunta? Será que é tudo? Tudo lá está sujeito a essa presunção? Aqui em São Paulo, tanto quanto eu saiba, é possível que tenha havido mais, a questão foi inauguralmente tratada em uma decisão do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Milton Evaristo dos Santos. Portanto, estamos falando aí do final da década de 80. Em que a matéria foi discutida, salvo engano, em um parecer, não me lembro se parecer do Dr. Quiotti Chicuta ou do Dr. Hélio Lobo Júnior. Mas ficou um tanto casuístico, ou seja, naquele caso se entendeu superável. A discussão era relativamente à descrição do imóvel. A descrição do imóvel está acobertada pela presunção iuris tantum ou não? Essa é a discussão. A legitimação registral abrange o que se descreve fisicamente quanto ao imóvel? Ou não? Vamos adiantar um pouco isso. Matéria controversa, não é? É preciso que se diga. Bom, há 3 respostas para simplificar o problema. Primeiro, uma primeira linha de entendimento limita essa presunção registral ao mero status jurídico, ou seja, diz, olha, só as questões, ou o estado jurídico é que está cobertado pela presunção, não a situação de fato. Neste sentido, por exemplo, que não é pouco, porque se trata efetivamente de um grande doutrinador, a doutrina de Luiz Dias Picasso, que diz o seguinte: la presunción de exactitud se refiere de una manera directa a la existencia del derecho inscrito. En la presunción no quedan incluídas ni la finca ni el título. Ou seja, não se presume nem a existência do título, e muito menos o imóvel, ou seja, fica excluído desta presunção, portanto, o desenho imobiliário. Numa posição, uma segunda corrente, oposta a esta, argumentos que a legitimação registral abrange todos os dados tabulares, o que inclui, pois, além dos jurídicos, os factuais, os fáticos, constantes da inscrição, e de modo muito designado, que é isso que importa mais de perto, pelo menos em termos de efetividade, em termos de praticidade, a descrição da realidade geográfica, da realidade física do imóvel. Ou seja, a presunção jurídica, nascida do registro, abarca ou abrange também a descrição do imóvel, que o imóvel tem 12 e não 13 metros de testada, que o imóvel é um retângulo, que é um quadrado, que é um losango, que é um polígono ortogonal, etc., não importa. Estaria abrangido pela presunção pela legitimidade registral. Finalmente, uma terceira linha admite, em parte, que os indicativos factuais devam também abranger-se pela presunção tabular. Mas distingue, esse é o ponto, alguns elementos que não podem recair sobre a legitimação predial. Ou seja, ocupa uma posição intermédia entre essas duas correntes. Em regra, admito que tudo que se menciona no registro está sujeito à presunção iuris tantum. Mas, em alguns casos, que se vão distinguir, eu afasto. Que foi, de certo modo, foi a posição que se adotou aqui na jurisprudência de São Paulo, nesse precedente que eu mencionei. A primeira dessas correntes, aquela que só admite a legitimação registral para o campo jurídico, o campo do direito, e é preciso dizer que essa distinção entre questões de direito e questões de fato, ela é um pouco controversa também, já ela própria é controversa. Se nós lembrarmos da expressão de Alfeno, em rigor de Alfeno, mas que foi traduzida, exprimida por Baldo, ex facto, oritur ius, nós vamos ver que do fato nasce o direito. Então é difícil dizer se efetivamente o direito já não estava presente na situação de fato. Nós mesmo com a expressão res justa, ou res certa, estamos dizendo que, de algum modo, o direito é uma coisa.
ou está na coisa, inere à coisa. Então, essa distinção entre questões de fato e questões de direito é ela própria um tanto controversa. Mas avancemos. A primeira dessas correntes salienta com razão que o título se aparta da legitimação registral direta, ainda que se insinue acomodado a uma presunção indireta de existência e validez, em virtude da qualificação registral. Ou seja, quando há a qualificação registral do título, é evidente que, de algum modo, indiretamente, eu estou afirmando que o título existe, e se a qualificação registral for positiva, que o título é válido. Do contrário, não serve para nada a qualificação registral. Não teria valor a qualificação registral, tá certo? Mas essa corrente não parece responder à integralidade do status jurídico, que se publica com a inscrição imobiliária. Porque, quer o domínio, quer os direitos menores, que se desdobram do domínio, dada a elasticidade do direito de propriedade, ou a ele, a esse direito de propriedade, se anexam, ou seja, inerem de algum modo, não são um abstrato. Esse é o tema. Eles não se configuram à margem de um objeto físico, identificado e ordinariamente especializado. Ou seja, propriedade, tomemos a propriedade. A propriedade é sobre um determinado bem. Até há pouco esse livro era de propriedade, antes da editora Dixon, depois da doutora Amanda, e agora meu. Ou seja, é especificamente sobre isto. É um objeto, não é algo abstrato. O direito de propriedade não é algo abstrato. A hipoteca não é algo abstrato. É uma hipoteca abstrata que não se sabe exatamente sobre o qual recai. Aliás, o caso da hipoteca é específico. Como é que se constitui uma hipoteca? Sempre mediante uma especialização, não é? A especialização envolve não só o valor, mas envolve o próprio bem físico, o bem imóvel físico sobre o qual recai essa hipoteca, esta garantia. Num exemplo escolar, vamos lá, dizer que se presume iuris tanto, de consonância com o que se acha inscrito, que Tício é dono de um prédio, sem que se presuma relativamente qual seja esse prédio, não aparenta corresponder às exigências da segurança jurídica. Bom, a rigor é o seguinte, vamos dizer numa palavra só, o registro serviria para nada se eu dissesse que alguém é proprietário e não dissesse do que é proprietário. É de uma evidência toda a prova. Mas são dessas evidências que precisam de vez em quando ser referidas, para que nós entendamos. Para mais, ao admitir conjuntamente o efeito da presunção possessória, que também deriva da legitimação registral, essa corrente acaba por admitir alguma sorte de presunção em matéria de fato. Claro, porque por mais que nós possamos distinguir o jura possidendi, ou seja, o ius possidendi e o ius possessionis, o fato é que em ambos há a presença da situação de fato que consiste a posse. Ainda para aqueles que considerem que a posse seja um direito, é um direito que não nega a existência de uma relação de fato. Ou seja, há uma relação de fato. Depois, esta corrente acaba incidindo em um lapso, em uma certa contradição, ao dizer-se exclusivamente voltada à legitimação registral ao âmbito jurídico, quando, na verdade, está implícito, ao menos em alguns casos, de maneira muito clara, uma situação de fato que também é acobertada por essa legitimação. A segunda corrente, aquela que alarga de tal modo, expande a legitimação registral para atingir tanto a situação de fato quanto a situação jurídica, supera essas dificuldades que eu acabo de apontar. Mas talvez peque por excesso, por exageração. Porque se de todos os indicativos da inscrição predial emanasse uma presunção correspondente de veracidade, ocorreria não só a partir que a publicidade das situações jurídicas reais passasse a substituir a de situações pessoais. Vamos lá, está constando lá que o doutor Rodrigo, vamos admitir que o doutor Rodrigo, que casou-se há pouco tempo, ainda não foi ao registro alterar a sua situação, ao seu estado civil. Se nós pudéssemos admitir que a presunção relativa referente às situações pessoais estivesse abrangida pelo que consta do registro de imóveis, nós, na verdade, estaríamos colocando propositadamente em conflito com o ambiente certo dessa presunção, que seria do registro civil das pessoas naturais. Então, parece que nisso, acho que esse exemplo é indicativo do excesso que haveria. Mas, em acréscimo,
terá de conviver com o risco de colidências. Aqui está, o exemplo é este. Este ostenta o estado civil de solteiro numa inscrição imobiliária. Eu devia ter dito aqui o doutor Rodrigo, ao passo mesmo que consta no registro civil seu status de casado. Ou seja, a prova do registro civil das pessoas naturais deve ser buscada lá. É o local exato para isso. Por isso que o doutor Renato Nalini há de lembrar, nós tivemos uma pugna, depois a vara de registro, num precedente, teve um voto, uma decisão contrária da corregedoria. Eu sempre entendi, o doutor Renato Nalini, provavelmente com melhores razões até do que as minhas, de que é possível no registro de imóveis que ali conte proprietário Júlio Chagas, também conhecido como Conde Júlio, etc. Isso não pode constar do registro civil, porque no registro civil o nome deve ser certo, por mais que hoje em dia essa história de nome esteja virando uma ficção no registro civil, com a multiplicidade identitária, o fato é que o registro civil não tem sentido. O direito ao nome é o direito a um nome certo. Mas no registro de imóveis nada impede que alguém que seja conhecido por outros nomes faça essa indicação. E por que nada impede? Porque a função do registro de imóveis não é certificar, não é dar presunção a respeito de uma identidade nominal. Essa identidade, essa situação pessoal, vem do registro civil. Então nada impede que no registro de imóveis se façam outras indicações, desde que isso não provoque confusão. Na zona rural era muito conhecido, né, que alguém fosse conhecido como coronel. Senão, se chama José da Silva. Quem é José da Silva? Não sei. Quem é o coronel? O coronel eu sei quem é. Então conste lá, José da Silva, também conhecido como coronel. Perfeitamente possível. Por isso a distinção a que se acolheu a terceira corrente, a que eu presto a minha adesão, volta-se a limitar a legitimação registral aos dados jurídicos e factuais, atenção para isso, que concernam a substância do status publicado. Vamos explicar isso daqui a pouco um pouco melhor. Em síntese, haverá exatidão presumida iuris tanto quanto a identidade do titular do direito dominial ou de outros direitos reais menores, a identidade e especialidade do imóvel objeto, bem como, em seu caso, quanto ao valor indicado para uma garantia, as faculdades, limitações, condições estipuladas no negócio, porque esses elementos são da substância do estado objeto da publicidade. Eu volto a explicar daqui a pouquinho isso. Diversamente, não se beneficiam da presunção os indicativos da especialidade subjetiva, especialmente os que são dados próprios do registro civil das pessoas naturais, como eu disse, aqui por motivo de conveniência político-institucional, sobretudo para evitar conflitualidades registrais. O que é da substância do que se publica no registro de imóveis? É exatamente o status jurídico real, que o Dr. Ricardo Scaff é o proprietário do imóvel tal com as seguintes descrições. Isso é da substância. Se negar isso, destrói-se essa publicidade, destrói-se muito dessa publicidade. Se eu não disser qual é o imóvel de que o Dr. Ricardo é proprietário, se eu não determinar ou identificar adequadamente quem é esse proprietário, ou se eu não identificar adequadamente qual é este imóvel, eu deixo de fazer aquilo que é necessário para que se cumpra, para que se observe adequadamente a finalidade do registro imobiliário. Mas, diversamente, dizer que ele é brasileiro quando é espanhol, porque o registro civil diz coisa diversa, desde que a identidade esteja a salvo, dizer que ele tem um número tal de RG, ou quando é outro número, isso não pode estar acobertado pela presunção iuris tantum, porque não diz respeito à substância, é um dado circunstancial, acidental. Portanto, parece-me, por mais que essa terceira corrente alarga de tal modo, expande de tal modo o efeito da presunção, que praticamente possa dizer-se que a bitola do que fica fora da legitimação registral é muito pequena. Ou seja, só são aqueles dados que se consideram um acréscimo à especialidade subjetiva. Os demais todos estão acobertados pela presunção. Até porque, mesmo em relação ao título, datas, etc., isso já passou pela qualificação registral. Depois essa validade e exigência deve se presumir também. Não é? E volto a dizer, é apenas por uma conveniência política institucional que os outros dados não são acobertados. Que poderia ser diverso. Suponho que não houvesse
registro civil de pessoas naturais no Brasil. Isso é uma hipótese. Como diz o não dê ideias, não dê ideias, porque isso está bem próximo de ocorrer, portanto, não dê ideias em voz alta. Mas, enfim, suponho. Então, neste caso, nós já poderíamos entender que a legitimação tabular poderia estender-se. Que o problema todo é evitar a incoerência de dados entre registros distintos e atribuir a cada registro a sua função específica. Como também o registro civil não pode fazer constar determinada coisa ali, que diga respeito à situação jurídica real, ou seja, que diga respeito à coisa, e pretender que daí se extraia uma eficácia legitimadora. Ou, vamos um outro exemplo que é mais comum, que as notas façam isso, né? Por isso que nós tivemos recentemente esse tipo de coisa, ou seja, uma escritura diz o estado civil de uma pessoa e quer-se que essa escritura valha para o registro de imóveis, até para alterar o estado civil que consta do registro de imóveis. Verdade que vem aí de permeio com o fato de que o registrador examinou uma certidão, etc., mas isso não muda a necessidade de que a prova apropriada, a confirmação apropriada desse status pessoal deva provir do registro civil, não é? Isto encontra, nesse momento do Brasil, uma situação muito complexa e de facilitação, facilitismo registral ou facilitismo notarial. Na verdade, é algo que se poderia agradar o mercado financeiro. Em uma palavra, é isto. Então, tudo que facilita leva-se a este campo, provocando um certo caos jurídico, ou seja, como eu tenho algumas vezes insistido nesse ponto, e aqui reitero, sobretudo com as confusões funcionais, com atividades jurídicas sendo prestadas à custa de usurpações de competências. E isto é que precisa voltar aos seus trilhos para que, ordenadamente, a sociedade busque o bem comum. Nós não conseguiremos atingir o bem comum, o bem da comunidade, a não ser por meio do respeito às suas diferenças, do respeito às suas ordenações, do respeito às suas hierarquias. Quando isso se subverte, o resultado, embora pareça ser muito prático, muito econômico, etc., em breve tempo revela as suas deficiências. Então, devemos pensar nesse aspecto. E esta observação que faço sobre o caos ou anarquia jurídica que se está instalando no Brasil envolve também o comportamento das grandes funções de soberania política. Nós temos visto mais e mais as usurpações de competências do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O doutor Renato Nalini fez promover um interessante curso na Escola Paulista da Magistratura, acho que há uns 3 anos, né, sobre ativismo e garantismo, aliás, com a presença de autoridades estrangeiras, do qual curso foi expedido um livro, se eu me lembro, um livro interessante da Ius Podium, não é? 5 anos, já. Nesses meus tempos de velhice, eu sempre diminuo um pouquinho os tempos para ganhar um pouco mais de sobrevivência. Em que justamente, e curiosamente, sem prévio acerto dos palestrantes, é preciso que se diga isso, chegou-se à conclusão de que o ativismo destrói a vida comunitária. Tem potencial para destruir, desconstruir a vida comunitária. Embora eu ali também, é preciso que se diga que eu tive a honra de participar desse evento, claro, com a menor parte dele, mas ali combati também o garantismo segmentar. Adotei uma posição intermédia entre o garantismo e o ativismo. Mas, enfim, o momento hoje é de ativismo. E o seu papel é efetivamente desconstrucionista da sociedade. Muito bem. Vamos aqui falar dos livros tal como foram sorteados. Para aqueles que estão inscritos na base de dados da EAD, depois de hoje tivemos 92 compartilhamentos. Melhor do que a semana passada, mas pior do que a semana retrasada. Alguns dirão que a greve dos caminhoneiros afetou a internet, por isso. A doutora Débora Aparecida e o doutor Bruno César Cajueiro recebem esses livros Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, de 2017. E o doutor Fernando, eu vou dizer, esse nome deve ser
armênio Keotenedjan Madi, ou Madi, recebe este Tribunal de Alçada Criminal, no qual poderá ver a foto do Dr. José Renato Nalini. Dizem que a minha também, isso é difícil dizer. Quanto àqueles que compartilharam a aula de hoje pelo Facebook, recebe o Vadimec, um cartório 2018, o Dr. Marcelo Camargo. E o primeiro tomo do registro de imóveis, princípios, da série Registro sobre Registro, Dr. José Eduardo Dias. O segundo tomo desta mesma obra, o Dr. Fabiano Galdeano. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Renato Nalini, reitor da Uniregistral, ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo, ex-presidente, corregedor-geral de Justiça do nosso Estado, ex-integrante do Tribunal de Alçada Criminal e da minha querida seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradecer ao Dr. Francisco Raimundo, a presença de todos que aqui estão, que se esforçaram muitíssimo para vencer as dificuldades e aqui comparecerem. E eu particularmente peço que entendam que eu devo efetivamente hoje estender esse agradecimento ao nosso serviço administrativo e serviço técnico, que também enfrentaram grandes dificuldades para poder levar o nosso programa ao ar. Mais uma vez, quero referir a minha satisfação em ver a publicação deste livro, da editora Dickinson, a publicação da tradução do meu Prudência Notarial. Eu já disse a verdade que o direito notarial brasileiro esperava melhor autor, mas em todo caso, o fato de publicar-se na Espanha um livro relativo à doutrina notarial brasileira tem muita importância para a comunidade notarial. É preciso que os autores estrangeiros, os especialistas no direito notarial e registral do exterior, que têm muita dificuldade em ler a língua portuguesa, saibam, e isso tem que ser por línguas locais, saibam que nós aqui não temos só uma boa prática, como é em geral a dos nossos registros e as nossas notas, mas que temos também alguma doutrina. Em geral, eles não conhecem a nossa doutrina e por isso nem sempre valorizam. É muito raro que autores brasileiros na área jurídica publiquem livros no exterior, dada a dificuldade em parte a dificuldade, efetivamente, da nossa língua, mas, noutra parte, porque nós somos extremamente nominalistas, ou seja, examinamos só as letrinhas do que consta do nosso diário oficial, e isso não tem muito interesse no exterior, que procura, efetivamente, ciência. E eu folgo em ver que essa prudência notarial, que se afasta das letras do direito posto, sem contrariá-las, mas se afasta de comentá-las, consegue elevar-se, com seus defeitos, com suas insuficiências que são manifestas, e das quais nunca me excuso, consegue elevar-se a um plano científico e, por isso, gera interesse na doutrina estrangeira. Fico muito satisfeito e espero que isto sirva ao bem do nosso direito notarial. É isso que efetivamente mais importa. Muito bem, voltamos a semana que vem com o prosseguimento do nosso curso e faço votos que tenham aqui um bom feriado, dia da Ascensão do Senhor, que será nesta quinta-feira. Muito obrigado a todos.